compartilharmos a palavra de Deus, né? Não importa você que está pela internet, não importa que hora você está assistindo esse vídeo, né? Abre o seu coração, porque hoje a gente já vai assim mergulhar na palavra mesmo, pensando nas coisas do alto, nas promessas do Senhor. Nós estaremos então iniciando hoje a primeira parte da série do arrebatamento da igreja, que é algo assim que a igreja do Senhor está aguardando assim com ansiedade. Amém. É um momento assim glorioso, não tem outro igual para a igreja de Jesus, para aqueles que foram redimidos. Esse é o evento mais importante que nós estamos aguardando. Vamos passar? Parte 1. Na lição de hoje, estudaremos a respeito de um dos acontecimentos mais gloriosos e esperados desde que o Senhor Jesus foi assunto aos céus, o arrebatamento da igreja. Jesus prometeu voltar. Isso, então desde que ele subiu foi assunto, né? Ele subiu aos céus vivo, então a partir daí a igreja recebeu, Jesus havia deixado promessas de que ele voltaria. Vamos passar. Texto base. 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. 2. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Amém. Então é uma promessa que Jesus disse, né? Ele deixou muitas, né? Nós não vamos colocar todas, mas nós precisamos saber que ele deixou uma promessa, que ele voltaria, né? Ele disse, não se turbe o vosso coração, cresça em Deus, cresça também em mim. Na casa de meu pai muitas moradas, né? E quando ele foi, ele disse, quando eu for preparar os lugares, voltarei. Então isso é uma promessa que tem que estar queimando no nosso coração. E isso queima a proporção que a gente busca o Senhor. À medida que a gente tem esse relacionamento diário com o Senhor, o Espírito Santo ele vai vivificando essas palavras. E o teu coração vai esquentando, e ele vai te convencendo de que realmente ele está às portas. Vamos passar. Os anjos disseram, Jesus voltará. Vamos ler? Você pode abrir a sua Bíblia, né? Rapidamente, apenas 2 versículos, né? Em Atos capítulo 1. Quando 9 a 11. Isso, quando Jesus ressuscitou, estava subindo, né? Subindo, os anjos apareceram. Tá, lá estavam os discípulos, ó, Jesus subindo, e os discípulos estavam ditas estas palavras. Isso, vamos lá. Pode ler. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram, varões de Galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como o vistes subir. Amém. De repente você pode pensar assim, se eu tivesse vivido lá naquela época, se eu tivesse visto ele subir, aí eu ia ficar firme com ele, não ia vacilar nunca. Mas hoje eu não estou vendo. Mas hoje nós temos o Espírito Santo conosco todo o tempo, olha a diferença. Né? Nesse momento aqui, o Espírito Santo ainda não havia sido derramado. Mas hoje não. Hoje nós temos ele todo dia, toda hora. Podemos ser cheios do Espírito Santo. Amém. E ele nos guiará em toda a verdade. Né? Ele tem prazer, né? Em estar com você todo o tempo também, né? Basta que eu e você possamos dar um brecha para o Senhor e Ele vem. E Amém. Ele vem e enche o nosso coração, né? Dá espaço para Ele que Ele vem. Vamos passar. O que a Bíblia diz sobre o arrebatamento? Agora eu queria que você abrisse a sua Bíblia, que é um texto um pouquinho mais longo, e depois nós vamos picotar esse texto que nós vamos trabalhar. Eu quero aproveitar já para dizer, você que está em casa, que esse texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4 é uma base que nós temos importantíssima, que vai falar sobre essa questão do arrebatamento, essas coisas do tempo que nós estamos aguardando, essa volta de Jesus, como é que as coisas vão acontecer, quem é que vai subir, quem é que vai ser transformado, quem vai ser ressuscitado. Então, é baseado nesse texto aqui que nós vamos trabalhar agora. Então, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, só uma pausa, por favor. No capítulo 4,
a situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecer como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Irmãos, esse texto aqui é muito usado, né, nos sepultamentos, né? O pastor sempre usa, porque é uma palavra de esperança, né? E o texto termina dizendo: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Que palavras? São essas que nós vamos estudar agora. Vamos passar o texto? A igreja de Cristo será arrebatada pelo Senhor. Todos os salvos subirão para se encontrarem com Jesus. Amém? Amém. Amém? Você tem essa esperança? Amém. Está pensando nisso? Eu lembro muito quando o apóstolo Paulo ele nos encoraja, desperta a pensar nas coisas do alto, nas coisas eternas, não que nas coisas da terra, né? A gente hoje tem que mergulhar assim no sobrenatural de Deus, porque o arrebatamento da igreja é algo que até muitos crentes hoje, se você entra na internet, tem muita gente pregando contra. Como se isso não vai acontecer, isso é uma utopia, isso é coisa de antigamente, isso não vai acontecer. Você vê muita barbaridade, porque eles estão pregando um outro evangelho. Mas a igreja de Jesus, que foi comprada com preço de sangue, que cresceu e conhece, né? Cresceu na graça, no conhecimento da palavra do Senhor, cada dia alimenta a sua alma com essa esperança, porque é essa esperança que me faz andar em retidão, é essa esperança de que Ele vem a qualquer momento, que me ajuda a buscar e pensar nas coisas do alto. Então aqui está falando que todos os salvos subirão para o encontro com Jesus. Eu não sei se no seu computador dá para ver essa figura, né? Apesar de ter sido feita pelo homem, mas já é bonita, né? Você imagina lá os anjos descendo, Jesus descendo. Essa é a nossa esperança, né? Amém. E ali se santifica quem tem essa esperança, como disse João na sua primeira carta, no capítulo 13, ele diz que quem tem essa esperança se purifica. E se purifica quem tem essa esperança, assim como Ele é puro. Nosso Deus, Ele é puro. Então a gente se santifica, né? É uma batalha espiritual constante, né? Satanás querendo roubar a tua coroa, roubar a tua salvação, roubar a tua esperança, roubar a tua paz, né? Mas nós que conhecemos o Senhor, nós prosseguimos para o alvo em Cristo Jesus. Vamos passar. A volta de Jesus se dará em duas fases. Ok, então nós vamos fazer assim uma introdução, uma visão panorâmica, né? A gente não pode fazer com muitos detalhes agora, mas Jesus, quando vier, Ele vem em duas fases. Mas como assim duas fases? Bem, o primeiro momento que Ele vier, esse momento que a igreja está aguardando, será algo assim invisível para o mundo. As pessoas que não têm compromisso com o Senhor, as pessoas que odeiam a Jesus, que não querem andar nos caminhos do Senhor, elas não verão absolutamente nada, né? Somente os cristãos, somente os redimidos, os salvos, eles serão raptados pelo Senhor. É algo sobrenatural. Você não precisa fazer absolutamente nada para ser arrebatado. Basta tão somente estar em santificação. Basta apenas estar vivendo para o Senhor, ter o seu coração separado para o Senhor, né? Eu estou aqui nesse mundo, mas eu não tenho nada a ver com esse mundo. Esse mundo não vai direcionar a minha vida. Eu tenho meus princípios, estão estabelecidos na palavra de Deus. Então eu moro aqui, mas o meu coração é do Senhor. Então basta você se separar do mundo e ter o seu coração totalmente do Senhor. Você não precisa fazer nada, só isso. E Ele vai te raptar. Será um rapto, algo extremamente sobrenatural. Não existe nada igual, nunca houve nada parecido, né? A humanidade não conhece essas coisas, nunca passou por isso. Então nós precisamos estar nessa expectativa. Então essa é a primeira
Primeira fase? A volta de Jesus, 2 etapas. Só a primeira fase. A primeira, invisível para o mundo, é o arrebatamento da igreja. Isso. Nós já lemos. Já lemos. Então é algo sobrenatural, é invisível para o mundo, ninguém vai ver nada, só vai saber que milhares e milhares e milhares de pessoas em todo o planeta sumiram, né? E a gente já sabe, né, que o Satanás ele é mentiroso, o pai da mentira, ele vai querer enganar os povos, dizendo que foi os extraterrestres que vieram, levaram a muitos, né? Então muitos irão, não tem a revelação, né, do Senhor, então muitos irão até acreditar. Mas aqueles que conheciam a palavra de Deus, né, aqueles que ficaram frios na fé, saberão que Jesus voltou, né? Então, essa aula é muito interessante, porque, de repente, quem sabe você tá frio, né? Não tem buscado ao Senhor, se afastou da igreja por algum motivo, se entristeceu com o pastor, com o irmão da igreja, não importa o motivo. Está na hora de voltar. Jesus, ele não quer te perder. Voltar, sim, a ter comunhão com o corpo de Cristo. Estar na igreja, né? Que hoje em dia também na internet você vê muitos desigrejados. São aqueles que saíram da igreja. Eu já até comentei que eu ouvi o testemunho de uma moça que ela disse que ela saiu da igreja, que ela começou a ouvir vozes, dizendo que não precisava congregar, não precisava dar o dízimo, e ela saiu da igreja, né? E ela diz que ela não precisava estar num templo de pedra para sentir a Deus, né? Então, ela se tornou uma desigrejada, fora do corpo de Cristo. E quem está fora do corpo de Cristo, né, perde a comunhão com o Senhor. Porque a palavra de Deus nos adverte que nós não devemos deixar a nossa congregação, como é costume de alguns. Precisamos participar da Santa Ceia, enfim. Nós temos compromisso com o Senhor e Deus ordena a sua bênção quando a igreja é uma bênção sobrenatural, quando a igreja está unida, né? Adorando ao Senhor ali, o Senhor ordena a sua bênção na união dos irmãos. Enfim, primeira fase então, voltando aqui, é algo sobrenatural, é algo que o seu amigo lá do seu trabalho, da sua faculdade, da sua escola, não vai ver nada, não vai contemplar nada, só o cristão, né? O salvo. O salvo, né? Ele vai ver os céus vão se abrir, a gente vai ter a oportunidade de ver algumas coisas aqui. Você pode pensar nisso, você pode agora sair aqui da terra, os céus vão se abrir, você imagina os céus se abrindo, o Senhor Jesus descendo com os anjos e muita coisa para falar. E aqui a segunda vida? A segunda visível. Só uma pausa, aliás. A segunda fase, a gente já pode adiantar que vai acontecer 7 anos depois, devido a várias profecias bíblicas, é o período da grande tribulação, que vai durar 7 anos. Então a gente já pode marcar uma data sim para a segunda vinda de Jesus, a segunda fase. A segunda vinda já vai ser, né? Quando ele vier, será a segunda vinda. Então a primeira fase para os salvos, a segunda, 7 anos depois, a segunda fase, quer dizer que ele vem em 2 momentos, né? Primeiro momento para a igreja, aí começa o período da grande tribulação, 7 anos, e depois ele vem e vai pisar lá em Jerusalém, como está aqui em Zacarias 14, e Apocalipse 1:7 diz que ele vem com as nuvens e todo o olho verá, até aqueles que o transpassaram, foram os judeus, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então a volta visível aqui, 7 anos depois, onde todo olho verá. Mas nesta aula nós vamos falar apenas da primeira fase e tem muita coisa para falar. Vamos passar? Não. Já leu assim? Não vai ler? Não precisa ler hoje, só fica registrado. A segunda fase a gente não vai estudar hoje. Primeira fase, rápido. Jesus não tocará na terra, ele estará nos ares ou nas nuvens. Isso. Então é importante que a gente saiba que Jesus, quando voltar, né, para arrebatar a igreja, o rapto é uma coisa assim, para você entender, tirado com força, né? É uma coisa repentina, um rapto. Então, isso não vai acontecer, ele não vai pisar, a gente está aqui em Copacabana, no Rio de Janeiro, ele não vai pisar lá na areia de Copacabana, né? Ele não vai pisar na terra, não. O encontro é nos ares, né? Nas nuvens. É algo sobrenatural, né? Vamos passar. Paulo explica como acontecerá o nosso encontro com Jesus. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes, que vocês desconheçam o que acontecerá, com respeito aos que dormem, aos que morreram em Cristo. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui nesse capítulo tão
tão maravilhoso, tão importante. Olha, irmãos, ele está falando com os tessalonicenses, que estavam agitados, achando que Jesus ia voltar naqueles dias, estavam vendendo suas propriedades, esperando, preocupados, aqueles que morreram, então eles não vão ver o Senhor. Então o apóstolo Paulo traz, né, essa palavra de orientação. E ele diz, olha, eu não quero que você seja ignorante em relação aos que dormem, como aqueles demais que não têm esperança. Então eu não quero que você ignore, no sentido de, eu não quero que você desconheça, né, o que vai acontecer. E hoje nós encontramos pessoas que são crentes em Jesus e ainda não sabem de fato o que está lhes aguardando, né, que é o paraíso, enfim, não sabe, né? Morreu em Cristo, mas não sabe exatamente por quê, por falta de conhecimento da palavra. Então o apóstolo Paulo ele diz, eu não quero que você ignore as maravilhas que tem para você, né, como aquelas pessoas que ficam entristecidas porque não tem esperança. Você já foi em termos de pessoa que não conhece a Deus? Tem gente que chora, fica desesperada, né? Entra em pânico, porque não tem esperança, ela não sabe absolutamente nada do que vai acontecer com aquela pessoa que tanto ama, né? Mas o apóstolo Paulo está dizendo, eu quero que você não ignore não, porque só tem coisa boa para você, né? Então vamos passar um pouquinho, já o pastor vai falar quando quiser, vai. Mas, como tudo acontecerá, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quer falar? Ok, então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então a gente precisa entender isso, né? Bem, como é que é? Você é arrebatada e as pessoas que morreram? Ah, porque a minha mãe já morreu. E aí, como é que fica? Né? Uma pessoa que você ama já partiu para o Senhor, né? Você quer saber como é que vai ser, né? E aí Paulo traz, ele explica com detalhes, ele diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos transformados e arrebatados, e o encontro será nos ares. E o texto termina dizendo, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então vai acontecer exatamente isso. Primeiro vai ser a ressurreição dos mortos. Então, para você entender, se ele voltar hoje, nós estamos aqui, né? Ninguém provou a morte ainda, né? Está todo mundo aí, a morte física, está todo mundo aqui ligado, você está aí ligado. Por exemplo, para você entender, bem simples, a minha mãe já partiu para Jesus. Então, quando Jesus voltar nas nuvens, é algo sobrenatural. O túmulo vai se abrir, do pó da terra, o corpo dela vai ressuscitar. Importante que você saiba que quem morre em Cristo, o espírito, quando morre, né, a pessoa morre, o espírito vai diretamente para Deus. E não tem essa de que está lá dormindo, sem saber o que está acontecendo. Não, já está gozando da glória do Senhor. É algo sobrenatural, né, diante do trono do Senhor. Já foi recebida nos céus. Aliás, eu tive um sonho com a minha mãe depois de muito tempo, quando ela partiu para o Senhor, e eu tive um sonho com ela. E ela, quando eu sonhei, ela estava muito mais jovem, muito bonita, né? Ela estava jovem e ela simplesmente sorria para mim, né? Ela só não falava nada, só sorria. Foi um sonho assim, nunca mais eu sonhei nada, foi a única vez. Ela estava linda, muito bonita, assim, bem mais jovem, uma pele bonita, né? E assim, nós estaremos com o Senhor, né? Consciente que sim, né? Esse negócio, tem gente aí pregando que fica dormindo, não é nada disso. E depois, o corpo dela, veja bem, quando Jesus vier em glória, é importante você entender isso. O espírito dela está lá com o Senhor, mas o corpo dela está debaixo da terra, virou pó, né? Nós fomos feitos do pó e voltaremos para o pó, não é isso? Então, mas eu não creio na Bíblia, mas você morre, porque Deus disse que ia ser assim. O salário do pecado é a morte espiritual em primeiro lugar, e depois a morte física. O salário do pecado é a morte. Então muita gente, não creio na Bíblia não, mas morre, né? Então, o espírito dela, quando Jesus voltar para arrebatar a igreja, além dos anjos, todos os espíritos, você pode entender isso, todos eles voltarão e entrarão nos seus próprios corpos, que serão ressuscitados e glorificados. Então,
Jesus e nasceu de novo, precisa estudar a palavra e crer que de fato será como a Bíblia ensina. Então, o corpo vai ressuscitado para a terra, o corpo dela, né? Que nós cremos que teremos a mesma identidade, poderemos nos reconhecer sim, porque quando Jesus ressuscitou, os discípulos o reconheceram, nós teremos a mesma identidade, então o espírito dela vai entrar no corpo dela, é algo sobrenatural. E o apóstolo Paulo, ele diz que será algo assim, nós vamos ver ainda, no fechar e abrir de olhos, seremos transformados. Então o corpo vai ser glorificado, né? E o Espírito entra dentro do corpo dela. E ao mesmo tempo, é tudo assim, irmãos, ó, né? Nós, os vivos, seremos transformados. Ó, eu não provei a morte, né? Estamos aqui com esse corpo que é o quê? Corruptível, né? Mortal. Então, nosso corpo vai ser transformado. Teremos um corpo semelhante ao corpo do Senhor Jesus. E é algo assim, os mortos ressuscitarão primeiro. E Paulo diz assim, de modo algum, né, nós precederemos aos que dormem. O que é morrer, biblicamente falando? É a morte, né? Dormir, melhor dizendo. O que é dormir? É morrer, né? Morrer em Cristo. Então, essa primeira ressurreição apenas para os salvos. O ímpio vai permanecer lá onde ele está hoje. O ímpio que não quis Jesus, que odeia Jesus. O cristianismo só apresenta céu e inferno. Então, se a pessoa não aceitou a Cristo como Salvador, não tem outro caminho, nem tem outro lugar. Ou é céu ou é inferno. Quem está no inferno vai permanecer no inferno, porque ainda tem muita água para rolar. Depois do arrebatamento da igreja, veio os 7 anos de tribulação, e tem muita coisa que vai acontecer, e o ímpio vai ficar no inferno, onde há choro e ranger de dentes, onde o fogo nunca se apaga, né? Então, imagina você, então os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos transformados. Esse corpo aqui que tem sangue, né? Lá nós vamos ver, Paulo explicando aos Coríntios que a carne e o sangue, essa carne aqui não pode herdar o reino de Deus. Por isso que ela precisa ser transformada. E isso acontece no abrir e fechar de olhos, né? E a nossa carne então é transformada, o nosso corpo, ele é glorificado, semelhante ao corpo de Jesus. E olha, veja como é maravilhoso, como a palavra de Deus se completa, né? Quando João fala sobre a esperança do cristão, quando ele diz, amados, agora somos filhos de Deus, lá na primeira cartinha de João, que eu gosto tanto, no capítulo 3, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, porque nós estamos nesse corpo ainda corruptível. Não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, que é Jesus, haveremos de vê-lo como Ele é. Corpo glorificado, todo poderoso. Você pode crer nisso? Você pode deixar o Espírito Santo queimar teu coração, né? E se tem pecado, Senhor, eu quero me consertar, eu quero ter essa esperança, eu quero subir no arrebatamento, eu quero ser transformado, eu quero estar contigo, Senhor. E haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica quem tem essa esperança. Quem tem essa esperança se purifica assim como Ele é puro. Nós haveremos de vê-lo como Ele é. E seremos como Ele é. O nosso corpo glorificado. Aí sim, nós alcançaremos totalmente a redenção. Porque o nosso corpo estará revestido de incorruptibilidade, de imortalidade. Teremos um corpo semelhante ao corpo de Jesus. Então, nós os vivos, os que ficarmos na volta do Senhor Jesus, de modo algum precederemos, não vamos subir na frente daquele que morreu, não. Primeiro é aquele que morreu em Cristo, vai ressuscitar, vai receber o seu corpo novo, depois nós, transformados rapidamente, seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Amém. Aleluia. Por isso que a gente tem que pagar o preço, irmão. Tem que dizer não para o pecado, sim. Sabe? Tem que dizer não, fazer as melhores escolhas. Você tem esperança da vida eterna. Você tem esperança de que vai ser arrebatado a qualquer momento. E se não tinha essa esperança, você pode ter a partir de hoje. Porque quem dá a esperança é o Espírito Santo. É Deus que nos concede essa esperança. Essa esperança é como uma âncora. Sabe? Eu não vou deixar Satanás roubar minha alegria, minha salvação. Nem tirar essa esperança do meu coração que queima a cada dia. Quer falar? Ou no próximo? Eu quero mostrar para os irmãos aqui, para quem está vendo, nos vendo,
essa foto da revista Portas Abertas agora, desse mês. Está vendo aqui uma mulher com a burca, né? E com o celular na mão. Então aqui está, ó. Jesus está voltando, não falta mais nada para arrebatar a sua igreja. Através das mídias sociais, o muçulmano está ouvindo a palavra que só Jesus salva. Estão matando os cristãos lá. Então aqui, ó, Missão Portas Abertas. Você pode entrar www.portasabertas.org.br. Você vai ouvir coisas maravilhosas que Deus está fazendo, aparecendo para os muçulmanos, transformando em visões e através da mídia, mandando estudo bíblico para ele, para que a palavra se cumpra e ele possa voltar. Então não falta mais nada para isso aí acontecer. A qualquer momento, o mundo todo já ouviu a palavra. Agora, não quero demorar muito cada hora, né? Deus é Deus de vivos. Em Mateus 22, os saduceus não acreditavam em anjo, nem em ressurreição, nem em espírito. Isso está lá em Atos 23, está escrito lá. Que os saduceus não acreditavam em anjo, nem em espírito, nem que há anjo, nem ressurreição, nem que há espírito. Os fariseus acreditavam em anjo, ressurreição e espírito. Então Paulo disse, eu sou fariseu, eu creio nisso, eu creio na palavra. Que existe anjo, ressurreição e que nós só temos um espírito. E os saduceus chegaram com uma pergunta capciosa lá para Jesus, olha, na ressurreição de quem vai ser a mulher? Porque na lei de Moisés diz, falando rapidamente por causa do tempo, é um texto muito importante, né? Mateus 22, Jesus disse, vós errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então tem que ter uma revelação de Deus. O que Jesus está dizendo isso aí? Ele disse que os saduceus chegaram para ele, debochando dele, que não há anjo, nem espírito, nem ressurreição, contaram uma história capciosa, né? Dizendo assim, olha, a mulher casou com um homem, não deixou filhos, descendência, na lei de Moisés manda casar com um cunhado para suscitar descendência. Ela casou com um cunhado, depois casou com outro, morreu, casou, morreu. No final, na ressurreição, de quem será a mulher? Aí Jesus disse, vós errais, não conhecendo a Escritura, nem o poder de Deus, que na ressurreição não se casa nesse dano de casamento, seremos iguais aos anjos. E ele diz, e quanto à veracidade que haverá na ressurreição, você não se lembra quando Moisés era naquela sarça ardente, estava lá e se aproximou a ver aquele arbusto pegando fogo, saiu uma voz de dentro dela dizendo, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Jesus diz assim, ora, Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos, porque para Deus, Abraão, Isaac, Jacó, meu pai, minha mãe, Dona Maria, minha sogra que morreu, crendo em Jesus, estão vivos, na presença de Deus, no paraíso, que a Bíblia fala que já tem um paraíso preparado. Hoje estarás comigo no paraíso, Jesus disse para o ladrão lá na cruz, Lucas 23, 43. Paulo, lá em 2 Coríntios 12, diz que ele foi arrebatado até o paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito de falar. Então, a Bíblia fala do novo céu, nova terra que vai descer. Esse vai ser destruído pelo fogo, né? Mas nós estaremos no novo céu, nova terra que habitará a justiça. Está lá em 2 Pedro 3, Apocalipse 22. E a Bíblia fala em Apocalipse que essa cidade vai ter 2.500 quilômetros de altura, de comprimento e de profundidade. Vai ser uma cidade, a nova Jerusalém. Estou falando rapidamente aqui, né? Então é um local preparado, assim como o inferno também está preparado para o diabo e seus anjos. Não é para mim nem para você não. Mas a Bíblia diz em Lucas, Salmo 9, versículo 17, que os ímpios, aqueles que odeiam a Deus, serão lançados no inferno, e todos aqueles que se esquecem de Deus. Então, é importante essa mensagem, correndo assim, por causa da hora, para não tomar muito tempo. Então, existe uma eternidade. Você é eterno, creia ou não, você é eterno. Você vai passar uma eternidade com Deus ou sem Deus. Mas você tem que escolher enquanto está aqui. Então, Deus é Deus de vivos. Deus é Deus de vivos, Jesus falou. Mateus 22. Deus é Deus de vivo. Minha mãe está viva. Ela teve uma revelação aqui, com 93 anos de idade, ela sonhou. Ela disse, meu filho, eu sou pastor dela, 93 anos de idade. E ela disse, meu filho, eu sonhei que você estava me entregando para outro pastor. E o outro pastor era Jesus. E ela acreditava no arrebatamento, ela não queria morrer não. Porque com 93 anos ela acreditava, não quero morrer não, quero ser arrebatada. Então ela falava isso. Mas Deus revelou para ela que ela ia morrer. Deus revelou para ela. Independente de tudo que está prometido na palavra, mas Deus falou com ela. Ela sonhou, ele entregava para outro pastor, e o outro pastor era Jesus. Então, mamãe, a senhora não vai ser arrebatada, não, a senhora vai morrer. Deus já revelou. E ela um dia passou mal, velhinha, e morreu o partido do Senhor. Meu pai também, ela nos falou, e teve um sonho com a mãe dela,
Meu pai, depois de alguns dias que meu pai morreu, eu vi todo durinho assim, todo ereto, estava corcundinha, todo jovem assim, sorrindo. Eu falo, como é que o senhor está, meu pai? Ele só sorria. Porque Deus é Deus de vivos. Não é reencarnação não, viu? Não é reencarnação não. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Elias, de Moisés, de Constantino, que é meu pai, Dona Maria, minha sogra, Dona Júlia, minha mãe. Ele é Deus individual, pessoal. Você não vai reencarnar em outra pessoa e vai deixar de existir, não. João Batista não é reencarnação de Elias, não. Elias foi levado vivo para o céu. Ele nem provou a morte. Está lá em 2 Reis, capítulo 2, que Elias foi levado vivo para o céu. Vivo, uma prova que você vai ser levado vivo também no novo corpo glorioso. Gênesis 5:24 diz que Enoque andou com Deus, Deus para si o tomou, nunca mais ninguém viu Enoque. Gênesis 5:24, Enoque foi levado vivo para o céu. Ele andou com Deus, a Bíblia diz que ele andou com Deus e Deus o levou. Você ande com Deus, caminhe com o Senhor, faça a vontade dele, de repente, fui, Jesus me levou. Cadê o pastor Eugênio pregando chato, aí tem que aceitar Jesus? Fui, né? Eu estou para fazer um folheto assim, fui, né? Porque vai acontecer isso daqui a pouco. Você vai me procurar, eu fui. Agora você tem que ir comigo, você tem que ir com Jesus, você tem que partir com Jesus. Deus é Deus de vivos, não é Deus de mortos. Então, tem muita coisa. Paraíso, a Bíblia diz em Hebreus 12:22 que esse paraíso vai ser um local onde há milhões de anjos. A Jerusalém celestial, Apocalipse 21 fala que 2.400 quilômetros de largura, de altura, de profundidade, é uma cidade, literalmente rua de ouro, muros de cristal, de jaspe, né? E a Bíblia fala também que as portas da cidade, a Nova Jerusalém, serão pérolas. Isso não é utopia na história da carochinha, Jesus prometeu, na casa de meu pai há muita morada. Então ande com ele, daqui a pouco tu vai ser levado para ele, não falta mais nada. Aqui os muçulmanos estão ouvindo a palavra, e será pregado esse evangelho a toda criatura, e ele vai voltar, né? Mas pastor, essas coisas que você está falando aí, o meu quer falar ali, agora falar. Tem duas eternidades, uma para o céu, outra para o inferno. É verdade. Você é eterno, creia ou não. Creia ou não, você é eterno, tá? Agora, tem uma frase para os automóveis aí, onde você passará a eternidade? É você que tem que escolher, meu querido. Você acha que estão brincando aqui, gastando dinheiro, pagando aluguel, R$4.000 de aluguel, para pregar para morador de rua também aqui, toda terça-feira, dar uma sopa, evangelizar, para Deus salvar pobre, rico, miserável, abandonado, rejeitado, excluído? Então, é para isso que nós estamos aqui, para levar a tua alma para o céu, para ganhar a tua alma. Salomão disse, aquele que ganha a alma, sábio é. Está lá em Provérbios 11:31. pastor, essa mensagem que você está falando, novo céu, nova terra, portões de pérolas, rua de ouro, isso aí é outro evangelho. Isso é evangelho de 40 anos. Hoje ninguém prega isso não. Isso aí é o evangelho verdadeiro, genuíno. É a perspectiva, a esperança daqueles que estão redimidos. Hoje é outra conversa, né? Mas cabe a você fazer as melhores escolhas, né? Não se deixe enganar. Jesus avisou, falsos mestres, falsos pastores, mercenários. Jesus avisou, já estudamos sobre isso. Os sinais estão todos lá nos vídeos anteriores. Mas o apóstolo Paulo aqui ele continua explicando com detalhes. Vamos passar? O que mais? Ele disse que não queria que você ignorasse o que vai acontecer. O que mais que ele diz? Se Jesus voltar hoje, depois nós os que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Bem claro, né? Já deu para entender, né? Rapidamente, já tínhamos falado. Quem não provar a morte física, se ele voltar hoje, eu creio, irmãos, que o tempo está se esgotando, né? Nós somos a última geração. Já nós vamos ter o arrebatamento da igreja. Eu creio, né? E se você, quanto mais você busca o Senhor, você está percebendo o que está acontecendo na União Europeia? Você está percebendo que a coisa começa a desintegrar? Sabe? Deus está preparando o cenário, né? As nações estão sendo movidas, Deus está agindo, porque já haverá um governo único mundial, né? Mas a igreja vai ser tirada. Nós queremos assim, é a nossa posição e vamos interpretar desta maneira. Vamos continuar. Deixa eu dar uma informação aqui rapidinho para você. Existe na Bíblia, foi dividida em capítulos e versículos, que ela não era assim, né? Foi de uns tempos para cá. 31.124 versículos na Bíblia. 8.358
162 versículos que contém profecias. Profecias. Há 1239 profecias no Velho Testamento, 1239 profecias sobre a volta de Jesus, a promessa do Senhor. 1239 profecias no Velho Testamento, 578 profecias no Novo Testamento, total de 1817 profecias. Então, 25% da Bíblia é profecia. O Velho Testamento tem 1219, o Novo tem 578. O Velho Testamento fala mais na segunda volta do que na primeira. Vou continuar. É interessante que tem tudo a ver com o que eu vou falar também, que desde a igreja primitiva até os dias de hoje, 2016, né? O tempo da igreja aqui na Terra, desde a igreja primitiva, depois da Idade Média. Então, esse assunto de arrebatamento caiu no esquecimento. Então, sempre que tem um avivamento, eu estava estudando sobre isso. Então, a volta de Jesus, ela é pregada com muito poder, se falar da volta de Jesus. Foi o que aconteceu também uns 40 anos atrás, né, que se falava da volta de Jesus, todos os cultos, os cânticos, né, sempre exaltando, né, clamando a volta de Jesus. E agora nós já estamos vivendo esse período de apostasia, né, do abandono da fé. Se você entra na internet, você fica louco de ver tanta barbaridade, tanta coisa contrária, usando a própria Bíblia, né? Então, sempre que tem um avivamento assim, quando a gente fala dessas coisas aqui na igreja, não é que nós somos melhores, mas nós cremos na qualidade dos dons, nós cremos que o batismo do Espírito Santo é para hoje, que sem esse poder sobrenatural, dificilmente você vai estar assim andando, caminhando, cheio do Espírito todo o tempo, né, com vontade de pregar o Evangelho, falar do Senhor a tempo e fora de tempo, né, sem esse poder sobrenatural, a gente não consegue fazer como Deus quer, que é cumprir essa missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Então, sempre que há um avivamento, no período da história da igreja, o assunto do arrebatamento da igreja fica assim pipocando, né? Então, nós estamos vivendo há um tempo aí, um período daí de alguns apostataram da fé, né? Conforme eu já citei, a moça que disse que não precisa mais de igreja. Tem um casal também na internet que diz que não precisa de igreja, que tudo que você precisa já está escrito na Bíblia, você já sabe tudo, não precisa congregar. Tem muita barbaridade, né? Agora tem sim, né? Tem os servos fiéis que estão pregando a volta do Senhor, né? Na nossa igreja não é a única não. Sempre tem, né, pastor? Os 7.000 que não dobraram os joelhos diante de Baal estão puros, né? Santos, separados, como aquelas 5 virgens prudentes, estavam cheias do azeite, né? Tinha azeite de reserva. Mas vamos continuar, vamos passar. O que a Bíblia diz sobre o arrebatamento? Vamos ler outro conteúdo. Nós falamos, você poderia, né, uma sugestão minha, está lá registrado, né, decorar o conteúdo. Se alguém perguntar, peraí, por que você tem essa esperança? Como é que você sabe que os mortos vão ressuscitar primeiro? Como é que você sabe que a igreja vai ser arrebatada? Como é que você sabe que o seu corpo vai ser transformado? Você tem que conhecer aquele texto anterior, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao 18. Você tem que conhecer, né? O povo de Deus está sendo instruído porque falta o conhecimento da palavra, o conhecimento também do relacionamento com Deus. E o outro conteúdo importante que você precisa saber, você precisa, né? É esse aqui que a gente vai ler agora. Você pode abrir a sua Bíblia? 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 50. Os vivos serão transformados. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo o mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E, quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é imortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória.
Glória a Deus. Então nós vamos picotar esse texto agora. Vamos lá? Pode passar? Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Olha como é fácil, né? Então, esse conteúdo que Paulo escreve para os Coríntios completa, né, aquele outro que nós estudamos no 1 Tessalonicenses, capítulo 4. O apóstolo Paulo ele nos traz assim, mais detalhes a respeito, né? Ele diz que esse corpo aqui, o teu corpo, não pode herdar o reino de Deus, carne e sangue, né? O corpo, a carne e o sangue não pode. Lá só vai entrar lá quem tiver o corpo glorificado, igual o corpo de Jesus. Por isso que eu e você precisamos viver na expectativa da volta de Jesus, para que a gente possa andar com cuidado aqui nessa terra. Porque a qualquer momento os céus vão se abrir, não vai dar tempo. Sabe? Não vai dar tempo de você pedir perdão para alguém. Não vai dar tempo de você se consertar. Não vai dar tempo nem de pedir perdão de pecado. Por isso que tem que ser hoje, agora, está prontinho, né? Os céus se abrir e você vai ser tirado com força, vai ser raptado, você não precisa fazer nada, só está ligado com ele, ligado na videira todo dia, pensando nele, abre os olhos, não pegue o celular, não, abre os olhos, pensa nele, ali mesmo na cama, em cima da cama, não importa você, vou para o chão, vou lá para o chão ajoelhar, você pode estar ali no chão ajoelhado, porque a sua mente está viajando. Você ajoelhou, mas a mente não está no Senhor. Então não é o fato de estar ajoelhado, de estar no chão. Não, é o coração, é o teu espírito, né? Ali mesmo na cama, Senhor, obrigado pelo teu sangue. O privilégio de ser lavado no teu sangue. Ter certeza de salvação que ninguém pode tirar. É algo que o Espírito de Deus coloca dentro do nosso espírito. A palavra do Senhor diz isso, que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém. Ninguém pode tirar isso de mim, ninguém. Satanás não pode me impedir, né? Por causa do sangue do Cordeiro. Então, Paulo está dando essa explicação, que lá no céu, para onde Jesus vai nos levar, ele prometeu que ele voltaria, né? E levaria para que onde eu estiver, estejais vós também. Lá não pode ter esse corpo aqui, ó, que tem carne e sangue. Não pode. Tem que ser um corpo transformado, né? Então, no reino de Deus, assim, nem a corrupção herdar a incorrupção. Não pode, né? Tem que ter uma transformação. Vamos passar. Eu me lembro aqui de uma irmãzinha que congregou conosco aqui há muito tempo, falava do arrebatamento, né, da grande tribulação, quem não tiver filho com o Senhor, e ela estava ela vivia com uma pessoa, não era casada, então ela estava tendo um relacionamento fora da vontade de Deus. Ela dizia, não, mas se Jesus vier agora, eu ficar na grande tribulação, eu não vou deixar, não vou negar o Senhor, não. Se não nega agora, quanto mais com uma guilhotina no pescoço, né? Porque a Bíblia fala, se você não, a igreja foi arrebatada, resumindo aqui, foi arrebatada, o anticristo vai dominar esse mundo, quem não tiver o sinal da besta na testa ou na mão, 666, que é uma senhazinha que já está caminhando para isso, está na Bíblia isso? Né? Você não vai comprar nem vender. E se você colocar essa senhazinha na testa ou na mão, 666, você fez um pacto com o diabo, você vai ser, se você não colocar, você vai ser decapitado. Então a pessoa não é fiel agora, quanto mais com a guilhotina no pescoço. Né? Eu vou ter na grande tribulação, eu não vou negar o Senhor. Quer dizer, não vive em santidade hoje, não vive em santidade agora, está agredindo a palavra de Deus e acha que para ser fiel na grande tribulação, esse mundo aqui, o anticristo vai te caçar onde você estiver, vai ser um Big Brother te procurando onde você estiver, vai te cortar a tua cabeça, está lá em Apocalipse 20, versículo 4, né? Uma guilhotinazinha está te esperando. Agora, se não é fiel agora, vai ser fiel na grande tribulação. Que brincadeira, né? Então é isso. Isso aí já é os finalmente, mas antes disso ainda tem os selos, as trombetas, as taças de Deus, os sofrimentos, as angústias, as aflições, né? Conforme o pastor sempre fala, o mar se transformando em sangue, né? Vai ser um sofrimento que Jesus disse que nunca houve tempo semelhante ao tempo da grande tribulação, e nem jamais haverá, né? Então, vamos continuar aqui. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, isto é, morrer em Cristo, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos. Isso. Então, imagina você se ele vem agora. Nós não provamos da morte física. E será que vai demorar muito? Pisca aí, pisca. Piscou? Pronto, aconteceu. É o que a palavra de Deus diz. É um abrir e fechar de olhos. Nós seremos transformados.
sua primeira carta lá, né, no capítulo 3, você se purifica. Por que você se purifica? Não quero perder o arrebatamento, não. Eu não quero ir pagar, eu não quero ficar aí para ver o que vai acontecer, não. Né? O Senhor nos chamou para esperar a Cristo, e não o anticristo. Né? Nós seremos salvos da ira, porque a grande tribulação é um período de juízo aqui na terra. Né? E o Senhor prepara que o Senhor Jesus, Ele nos diz que nós podemos escapar dessas coisas que sobrevirão lá em Lucas 21. Né? Nós precisamos estar vigilantes para que possais escapar dessas coisas que sobrevirão sobre toda a humanidade. Então lá você precisa decorar isso aqui, tá? Em nome de Jesus, decore isso. Se alguém te perguntar alguma coisa, você tem que ter base bíblica. Como é que você vai explicar isso? Que as pessoas serão transformadas num abrir e fechar de olhos, que essa carne aqui tem que ser revestida de incorruptibilidade, porque é corruptível, né? Você vai estragando, vai envelhecendo, vai ficando cansado, vai ficando cheio de rugas. Aleluia. 63 anos, estou cheio de rugas aqui. A palavra de Deus está se cumprindo, né? Amém. Não quero botar botox, então fica cheio de rugas. Mas é isso, você fica cheio de rugas, vai envelhecendo, vai ficando cansado, a palavra de Deus vai se cumprindo até morrer, né? Mas se Jesus voltar hoje, eu e você não vamos morrer, nós seremos transformados, arrebatados para o encontro com o Senhor nos dá. Então, vai ser num abrir e fechar de olhos. Quando eu dava aula para os adolescentes, eu dizia assim para eles: pisca o olho aí, piscou? Então, aconteceu. É assim que vai acontecer, né? Então você tem que decorar isso aqui, ó. Aproveita para estudar em casa. Você que está na internet está registrado aqui, tá? O vídeo vai ficar aí, vamos passar. O tempo está correndo demais, mas eu queria falar uma palavra rápida. Pode falar. 2 Coríntios, capítulo 5, Paulo faz uma analogia e diz assim: olha, sabemos que a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, quando for desfeita, temos de Deus um edifício no céu, não feito por mão, mas é eterno no céu. Paulo está comparando o seguinte: que esse corpo que você tem agora é um tabernáculo, uma cabana, é um barraco. Quando esse corpo se desfizer, nós temos um edifício no céu. É essa analogia que ele está falando. Quando esse tabernáculo se desfizer, o tabernáculo é uma moradia provisória, né? Lá no deserto muda até chegar o templo de Salomão, lá, prédio, um edifício. Então Paulo está fazendo essa analogia. Quando esse tabernáculo se desfizer, nós temos um edifício no céu, um novo corpo. E ele diz que o nosso homem interior se corrompe. Esse homem aqui vai cair nas pelancas todas, vai caindo tudo, né? Então, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, vai envelhecendo, vai caindo aos pedaços, o nosso homem interior se renova a cada dia. Mas nós não vemos isso aí hoje, não. Os velhos, pedófilos, tarados, atacando o netinho, podre, entendeu? Tem que aceitar Jesus, não vai para o inferno, né? Então, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o velho está caindo aos pedaços, está atacando criança, atacando netinho, é padre pedófilo, é pastor também fazendo coisa errada. Então, ainda que o nosso homem interior se corrompa, vai envelhecendo, o nosso homem interior se renova a cada dia. Então, você tem que se renovar a cada dia. O homem interior, não deixar cair aos pedaços, podre por dentro e por fora. Isso aqui é muito terrível, né? Mas, pastor, você está falando do pedófilo, está falando de tarada. Mas e quem é bonzinho? Está idoso, bonzinho, carro boa, camarão. Também precisa de um salvador tanto quanto aquele que é pedófilo, que é tarado, que é ladrão, que é estuprador. Precisa. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Não há nenhum justo sequer. Paulo fala isso em 1 Romanos. Não há um justo sequer. Não há quem busca Deus. Não há quem faça o bem. Todos se extraviaram da verdade. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Da sua língua só sai amargura, maldição. Assim é o perfil do homem sem Deus. Então todos precisam de um salvador. Não é só o pedófilo, o ladrão, ou enfim, né? Gente boa também. É aquele vovozinho bonzinho, mas que no fundo é um tarado. Está lá no colo do netinho, sentado no colo dele, não vai molestar a criança. É dentro de casa que começa essa podridão. É Jesus no coração. Jamais eu vou olhar para minha netinha com desejo impuro. Vai pegar a mulher na rua lá no pilantra, safado, velho. Mas é porque a gente tem. Eu estou falando. Com a internet. Então é vovozinho, é a netinha dele. E tem muita mamãe bobinha aí. Boa. A mamãe bobinha que não vai, né? Não enxerga. Às vezes até nem está acreditando, né? Mas hoje com acesso à internet a gente fica sabendo, né? Tantas coisas que realmente é muito triste. A natureza do homem não presta, o homem não acredita nisso,
Educação não é a solução, não. Não é educação, exercício, judô, jiu-jitsu, não. É nascer de novo. Todo homem tem que nascer de novo. Pode ser o doutor Nicodemos, pode ser a prostituta, pode ser o morador de rua, pode ser o governador, senador, deputado. Tem que nascer de novo. Não para de roubar com toda a sua intelectualidade. É isso que é o problema que eu estou falando. Vamos subir com esse corpo? Só uma pausa, né? Inclusive, a corrupção, por exemplo, é alguma coisa que não está só no Brasil, não, é no mundo todo. A corrupção mora no coração do homem, né? Quando o Senhor olhou lá no capítulo 6 de Gênesis, que eu sempre falo, né? Quando ele anunciou a Noé o dilúvio, porque ele só via o quê? Violência e corrupção, corrupção e violência. Isso acontece em todo o planeta, né? A violência mora no coração, o homem rebelde contra Deus. Então, em todo tempo, né? Em toda parte, a violência está aí mesmo, né? Vamos lá. Vamos subir com esse corpo, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. Então, de repente você não, né? Agora já sabe o que nós já falamos. Mas será, alguém ainda pode pensar, será que a gente vai subir com esse corpo? Será que vai com a roupa também? Será que vai de roupa também? Ó, irmãos, é algo sobrenatural, claro que vai de roupa, né? Também não é que vá sem roupa, não é isso. Seu corpo glorificado, você vai receber uma vestimenta nova, né? Vestes espirituais. É pena que, eu vou falar igual o pastor Eugênio, não dá tempo de falar tudo, mas dá vontade de falar, né? Antes aqui do versículo 50, o apóstolo Paulo, ele fala coisas tão maravilhosas que eu acho que eu vou fazer um outro vídeo só para falar sobre isso. Da mesma forma que nós vamos ter um corpo semelhante ao corpo de Jesus, que é uma carne especial, igual a de Jesus, glorificada, o apóstolo Paulo, ele usa a natureza para explicar, até chegar ao ponto de dizer que o nosso corpo vai ser transformado. Ele fala que tem a carne das aves, a carne dos animais, a carne dos homens, e também tem uma outra carne que eu e você não conhecemos, que é a carne do corpo de Jesus, que é a carne glorificada, né? Isso está lá no capítulo 15, quando os discípulos perguntam, os cristãos perguntam, em que corpo eles vêm? Porque Paulo está explicando a respeito da ressurreição, né? Então é com muito carinho que a gente fala para você que crê na reencarnação, com muito respeito, com muito carinho, você está tendo a oportunidade de saber o que diz a Bíblia. A Bíblia não fala de reencarnação. Jesus veio justamente para libertar o homem de seus pecados e capacitá-lo para estar diante do Senhor. Ele pagou o preço, ele se fez pecado por nós, para que você possa ressuscitar, né? Tu pode até ser arrebatado e morar no céu. Você não precisa reencarnar. Essa é uma doutrina demoníaca, do inimigo da tua alma. Quantas pessoas sinceras, pessoas amadas, conheço pessoas que são íntegras, mas creem numa doutrina diferente da Bíblia. E nós estamos aqui justamente para estudar a palavra e anunciar a palavra, para que você tenha a oportunidade de pesquisar. Vai ler a Bíblia, o Espírito Santo vai falar com você, né? Para que você tenha também o seu nome escrito no livro da vida, para que você possa também subir no arrebatamento da igreja. Vamos passar. E o que é mortal se revista da imortalidade. Isso, porque o que é mortal, nosso corpo hoje ele morre por causa do pecado. Mas quando nós formos transformados, não vai morrer nunca mais. Olha que coisa maravilhosa. O Evangelho, a Bíblia, não vai morrer nunca mais. Nós vamos morar lá naquele lugar que o pastor Júlio está falando. O novo céu, nova terra, o Senhor já revelou, já mostrou para João que as portas, a praça da cidade é de ouro, né? Você imagina, todos os... tudo de ouro, as pedras preciosas, estão todas relacionadas lá no livro de Apocalipse. Né? Quem gosta de colecionar pedras preciosas, dá uma lida lá no capítulo 21, né? 21, pastor? 20, 21, né? Então é assim que vai ser o céu, é isso que nos aguarda. E são essas coisas maravilhosas que não são ensinadas, né? Mas não vamos falar disso não, vamos passar aí. Devemos viver na expectativa da vida de Jesus e da transformação do nosso corpo. Só uma pausa. Quem vai falar agora é o apóstolo Paulo. Olha lá a esperança dele. Veja lá o que ele está esperando. Agora pode ler. Filipenses 3, 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar
a si todas as coisas. Aleluia. Essa tem que ser a nossa esperança, irmãos. Né? Paulo já disse também, se a nossa esperança, como é que é mesmo? É só essa. É só nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo Jesus se limita apenas a essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Não, a esperança é vida eterna. Eu sei que tem um novo céu e uma nova terra, onde não habitará pecado nunca mais. Nunca mais. A perfeição. Né? Tudo que Deus planejou, nós teremos. Né? E Paulo tinha essa esperança. A minha pátria, o meu alvo é Cristo. Eu vou dizer não no pecado, aquilo que tenazmente nos assedia todo dia. Todo dia, quanto mais você busca o Senhor, mais Satanás vai estar ali pertinho de você para te dar uma rasteira. Não pense que você está, sabe, o tempo todo, não precisa vigiar, engano, tem que vigiar todo dia, ler a palavra. Eu falei aqui uma vez, vou falar de novo. Falei, acho que Satanás fez uma prova comigo. Eu não vou deixar de dar estudo bíblico se eu estiver triste. Eu falei isso aí no vídeo aí atrás. Né? Mesmo que eu esteja triste, eu não tenho direito de dizer, Senhor, ó, eu não vou ensinar a tua palavra hoje não. Vou não. Estou triste. Eu estou muito triste. Né? E ele fez isso comigo ontem, sabia? Eu não ia dar estudo hoje não. Ele botou uma tristeza no meu coração. Aí, já bem tarde, eu liguei lá no louvor e comecei a adorar, pronto, caí logo no choro. Aí eu fui me preparar para vir para a igreja. Eu não tenho direito, ele me comprou com preço de sangue, irmãos. Hoje, se você parar para ir na internet, você vai ver, muitas pessoas estão sendo crucificadas pelo Estado Islâmico. Quantas pessoas estão perdendo suas vidas? Quantas criancinhas estão sendo escravas sexuais? E eu não vou dar estudo bíblico porque eu fiquei triste? Que isso? Satanás, sai fora da minha vida. Né? Você não vai botar impedimento, não. E graças a Deus eu estou aqui hoje. Né? Mais uma vitória. Vamos lá. Ele foi desmascarado, sim. Vamos lá. Pode passar. Tragada foi a morte pela vitória. Isso, Paulo fala isso no capítulo 15, você precisa ter tempo para estudar isso em casa, vamos? Onde está a morte, a tua vitória? Isso, você gosta tanto de falar esse texto, fala ele completo. Não, isso aí Paulo está falando, cantando vitória antes do tempo, né? Pela fé. E quando acontecer isso, então você já vai cantando vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Pela fé você já tem que glorificar o Senhor. Onde está a morte, a tua vitória? Pode passar. Uma pergunta. Qual é a pergunta? Vamos ver qual é a pergunta. Onde estão os espíritos dos mortos em Cristo? No paraíso. Então, para você... Desculpa, pode ir. Porque procurar entre os mortos aquele que está vivo, não está aqui, ressuscitou. Aleluia. Isso, aqui é o túmulo de Jesus que está vazio, né? Porque ele ressuscitou, né? Então nós temos essa esperança. Porque a gente já até respondeu essa pergunta ao longo do nosso estudo. Onde é que está aquela pessoa que você ama, né? Que morreu em Cristo, né? Então, quando Jesus morreu e ressuscitou, né? Temos que abrir um parênteses para explicar melhor. Antes da ressurreição de Jesus, os mortos, quando morriam, aqueles que não eram salvos, eram e continuam sendo lançados no inferno. Né? É o que a Bíblia diz. Agora, os salvos, eles iam para o seio de Abraão, né? Os salvos do Velho Testamento. E tanto é que tem aquela passagem do rico do Lázaro, né, pastor? Então, eles estavam no seio de Abraão, os salvos do Velho Testamento. Mas quando Jesus morreu e ressuscitou, hoje o cristão é privilegiado, porque ele não vai mais para o seio de Abraão, ele vai diretamente para o paraíso. Amém. Aleluia. A igreja, né? Amém. Quem crê em Jesus, né? Agora vai diretamente para o paraíso. Antes, né? Os salvos do Velho Testamento iam lá para o seio de Abraão. Entenderam, né? Agora, depois que Jesus morreu e ressuscitou, o cristão, eu li isso, pastor Antônio Gilberto, ele dá essa explicação, um homem bastante conceituado no meio do povo evangélico, Assembleia de Deus. Ele deu uma entrevista que ele fala com muito entusiasmo, ele diz, hoje o cristão é privilegiado, que ele não desce, ele sobe. Ele fala assim com bastante ênfase, né? Então nós somos assim, privilegiados, que nós não vamos mais para o seio de Abraão, vamos direto lá
estar com o Senhor. E não é dormindo não, viu? Já gozando de toda a glória, no céu um ativismo, né? Maravilha. Vamos passar. Deus é Deus de vivos. Está vivo. A iminência do arrebatamento à luz da Bíblia. Estamos acabando. Quanto tempo nos resta? Então, eu creio que o tempo está se esgotando. Eu creio que essa última geração, né, que vai contemplar a volta do Senhor Jesus para ser tirada. Quanto tempo, né? Não pense que vai demorar. Quem sabe você está assim, em cima do muro, né? Não tem buscado, não tem lido a palavra do Senhor, mas todos os cultos a gente fala, o Senhor tem preservado a sua vida ainda, você pode buscar o Senhor, voltar a buscar, né? Quantos cristãos ao longo dos anos que a gente conhece, que estão frios e apagados, já nem creem mais que Jesus vai voltar, já não creem mais no arrebatamento da igreja, né? Mas isso é uma coisa maligna, que é para você esfriar mesmo, né? E o inimigo quer roubar a sua alma. Mas você precisa ser mais esperto que ele, né? E ler a palavra de Deus, que é um remédio assim de última geração, né? Não tem nada melhor do que a palavra de Deus, Jesus, comunhão com o Espírito Santo, né? Vamos passar mais um pouquinho. Arrebatamento da igreja. Você está preparado? Pode passar? Ok. Até a próxima aula. A pergunta é, você está preparado? Porque se não está, pode hoje mesmo. Olha, a palavra de Deus é tão maravilhosa que o Senhor ele nos convida a nos achegarmos a Ele com confiança, né? De se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Olha que coisa. Nos perdoar, né, de todos os nossos pecados, toda a nossa injustiça. Né? Nós temos um advogado, Jesus Cristo o justo. Né? Ele está aqui para nos perdoar. Ninguém é perfeito. Agora não pode permanecer no pecado, porque aí Satanás vem levar a tua alma. Né? Mas hoje é dia de reconciliação. O Senhor pode renovar a sua esperança. Termina, pastor. É o que Jesus falou, né? Eu não vos deixarei órfãos. Vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Criarei outro Consolador. A palavra Consolador é Paráclito. É a mesma palavra que é usada pelo Espírito Santo, é para Jesus também. Na 1 João 2:1 diz assim: filhinhos, não pequei, mas se pecarmos, temos um Paráclito, um advogado, um intercessor, um ajudador, quem está junto, está dentro, está perto, está dentro de você. Jesus é o advogado diante de Deus, e o Espírito Santo aqui na terra, ele consola da ausência física de Jesus. Ele consola da ausência física de Jesus, do meu pai, da minha mãe, tantos quanto partiram. Não tem esse meus pêsames, não. É um até breve, é um até logo. É isso aí. Amém. Então que Deus te abençoe. Eu sei que está acompanhando nossos estudos. Faça lá o seu comentário, né? Leia a palavra de Deus e viva nessa expectativa da volta de Jesus. Amém. Deus te abençoe.